pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, voltando ao conteúdo normal após o projeto, nós iremos falar sobre a América Anglo-Saxônica. Então, nessa quinzena, nós iremos falar sobre o Canadá. Lembrando que na América Anglo-Saxônica nós temos o Canadá e os Estados Unidos. Então, nessa quinzena, nós iremos falar só sobre o Canadá e na quinzena que vem nós iremos entrar na parte dos Estados Unidos. Bom, então eu dividi a aula em duas partes. Então, nessa semana, nós iremos falar sobre o território e sobre a distribuição populacional, e na semana que vem, nós iremos falar sobre os aspectos econômicos e populacionais. Bom, é isso, pessoal, e vamos para a aula de hoje. Bom, pessoal, então antes do projeto, a gente vinha falando sobre o continente americano. Então, eu trouxe para vocês uma revisão da divisão pelo critério histórico, social e econômico, que divide o continente americano em América Anglo-Saxônica e América Latina. Então, nessa aula, nós iremos falar sobre o Canadá, que está na América Anglo-Saxônica. Como eu falei para vocês na introdução do vídeo, nessa quinzena nós iremos falar sobre a América Anglo-Saxônica. Primeiro sobre o Canadá e depois sobre os Estados Unidos. Então, a regionalizações por questões históricas, a América Anglo-Saxônica ela é colonizada pelos povos ingleses e a América Latina pelos povos de língua latina. Então, esse é o critério histórico de regionalização do continente americano. E nós temos também o critério socioeconômico, que leva em consideração a divisão dos países desenvolvidos que estão no norte e os países subdesenvolvidos que estão no sul. Então, nós temos os Estados Unidos e o Canadá no bloco norte, na América Anglo-Saxônica, e o restante, a parte sul. Então, os países subdesenvolvidos no bloco sul, tá bom? Eu vou deixar um mapa passando aí para vocês sobre essa divisão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, do bloco norte e o bloco sul. Bom, então a América Anglo-Saxônica, ela é constituída pelos Estados Unidos e pelo Canadá, que são países aí colonizados, como a gente já falou, pelos povos de origem anglo-saxônica, que são os ingleses. Esses países apresentam um grande desenvolvimento econômico. Como eu coloquei para vocês anteriormente, eles estão no bloco norte, que são os países desenvolvidos. Esses países apresentam desenvolvimento econômico e social. Também ocupam um lugar de destaque no cenário mundial, com especial os Estados Unidos, que desempenham um papel relevante nas questões políticas e econômicas e importante influência cultural em quase todo o planeta. Então, nós separamos a aula em duas partes. Então, nessa quinzena, nós iremos falar sobre o Canadá e na próxima quinzena, nós iremos falar sobre essas características dos Estados Unidos, tá bom? Bom, então eu coloquei para vocês aí um mapa que chama o Canadá, divisão política e a densidade populacional. O que é essa densidade populacional? É quando a gente pega o tanto de habitantes de um país e divide, do país, de uma região, e divide pelos quilômetros quadrados. Então, a gente sabe quantas pessoas moram ali por quilômetros quadrados. Vocês devem ter aprendido isso no 7º ano, tá bom? Então, nas regiões que nós temos esse marronzinho mais forte, são as regiões que nós temos uma densidade populacional maior. Então, nós temos mais habitantes morando por quilômetros quadrados. Então, o texto fala assim: com 9.984.670 quilômetros quadrados, o Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e o maior do continente americano. Então, nós temos a Rússia, seguida do Canadá, tá bom? O estado canadense é dividido em 10 províncias e 3 territórios. Eu coloquei no cantinho aí para vocês. Províncias seria aí unidades territoriais e políticas de alguns países. Então, são semelhantes aos estados brasileiros que nós temos, tá bom? Em grande parte do território canadense, há ocorrências dos climas polar e frio, com invernos longos e rigorosos, marcados por baixas temperaturas e queda de neve. As maiores concentrações populacionais estão no sul do território e ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde há o predomínio de um clima temperado, que apresenta invernos mais curtos e temperatura mais amenas do que o clima polar. Então, acaba sendo um dos fatores que são atrativos para essa região. Vou mostrar aqui para vocês. A gente consegue observar uma maior concentração populacional na parte sul aqui do Canadá,
tá bom? Então, em 2018, o país contava com uma população estimada de 37 milhões de habitantes, sendo considerado um país pouco populoso. Então, populoso seria com poucos habitantes no seu número total, no seu número absoluto. O imenso território e a pequena população fazem com que a densidade demográfica seja baixa, de cerca de 4 habitantes por quilômetros quadrados. Então, a cada quilômetro quadrado, a gente tem 4 habitantes, se a gente fosse fazer uma média. Então, são poucas pessoas morando por quilômetro quadrado. Então, faz com que a densidade demográfica do Canadá também seja muito baixa. Dessa forma, além de ser um país pouco populoso, então que tem poucas pessoas no seu número total, a gente falou que tem 37 milhões de habitantes, ele também é pouco povoado. Então, populoso é quando a gente fala no total de habitantes, e povoado é quando a gente fala da densidade demográfica. A gente continua tendo poucas pessoas morando por quilômetros quadrados. Por último, eu coloquei para vocês um texto que fala sobre um país com 2 idiomas oficiais, que é o caso do Canadá. Como a gente comentou, pela regionalização, pela divisão de América Anglo-Saxônica e América Latina, toda parte da América Anglo-Saxônica teve a colonização dos ingleses, holandeses e alemães. Mas nesse tipo de regionalização, quando a gente usa esse critério, ele não é tão rigoroso, como a gente já falou também em aulas anteriores. Então, nós temos exceções, que é o caso do Canadá, que possui 2 línguas oficiais. Então, nós temos o inglês, o anglo-saxão, falada na maior parte do país, e o francês, de origem latina, falado no Quebec, então, que é uma província situada no extremo leste do país. Então, apesar de o Canadá fazer parte da América Anglo-Saxônica, da gente poder usar esse critério de regionalização, tem pequenas exceções. Então, na sua grande maioria, na maior parte do país, a língua oficial é o inglês, mas a gente tem o Quebec com a língua oficial com origem latina. Então, nas atividades, eu utilizei o mesmo mapa que a gente já discutiu lá em cima. Então, eu perguntei quais são as áreas que estão localizadas a maior densidade populacional. Então, eu já expliquei para vocês quais são as áreas mais povoadas do Canadá, se é ao norte, se é ao sul, e qual é o atrativo que tem nessa região para que as pessoas vivam, em sua grande maioria, nessa parte do Canadá. Se vocês estiverem com dúvida, volta um pouquinho na parte do vídeo que eu explico sobre esse mapa, que vocês vão conseguir ver qual é a região e qual é o principal motivo que atrai a população para essa área. E na 2, ele pede para você citar 2 cidades com maior densidade populacional. Então, é só vocês observarem 2 cidades que têm esses tons marrons mais fortes no mapa. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai ter o link com o formulário do Google, que está valendo tanto a nota quanto a presença da semana, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem. Tchau!